Bem-vindos a mais uma aula de hebraico bíblico. Hoje nós falaremos ou entraremos numa série de pronomes mais sufixos pronominais, tá bom? Em tempo nós falaremos sobre eles. Haverá uma playlist apenas sobre esse assunto e vale lembrar que esse assunto é para quem já está avançado, um pouco avançado no hebraico, né? Passou da fase de alfabetização ali, de alfabeto, vogais, semivogais, já conhece uma preposição, já conhece um VAV conjuntivo, vai agora para os pronomes, né? E depois pronomes ou sufixos pronominais. Essa vai ser a unidade 1, o começo dessa série, tá bom? Falaremos sobre os pronomes pessoais independentes. Tá aqui ele. Vamos ler algumas questões do Page Kelly. Os pronomes pessoais independentes são escritos de forma separada. Eles vêm de forma separada, como os pronomes pessoais em português, retos no português. Eles podem ser sujeitos de uma frase, trazer atenção para si, não é? Mas nunca objeto direto de um verbo, nem complemento de uma preposição, tá bom? Eles não podem complementar uma preposição. Em hebraico, as preposições, algumas conhecidas, são beit, o kaf, o lamed, são utilizados como preposições. Para indicar funções sintáticas do pronome que não a do sujeito, colocam-se formas pronominais especiais como sufixos em verbos. Isso aqui não é para agora, isso aqui é para um próximo vídeo, mas já estamos adiantando sobre o que falaremos, tá? Esses pronomes, a gente vai aprender primeiro os pronomes pessoais, depois nós vamos aprender que eles são ali prefixados ou sufixados numa palavra, seja ela verbo ou sejam elas verbos, substantivos ou preposições. Vamos lá. A primeira questão que nós precisamos entender, irmãos, pastor, tem uma forma mais fácil de aprender os pronomes, a não ser gravar? Não. Você vai precisar gravar quem são eles. Estas são as formas aqui, ó. Do lado esquerdo nós temos a singular, igual ao português, não é? E do lado direito nós temos o plural. A diferença do hebraico ao português é que nós temos, por exemplo, dois tus, né, duas segundas pessoas, eles dividem em masculino e feminino, masculino e feminino. Dois tus, nós temos um ele e uma ela. E a primeira pessoa é chamada de comum de dois gêneros. Por isso você vai ver o se aqui, a primeira pessoa e um se do lado, tá? Se é de comum de dois gêneros, tanto vale para masculino como para feminino. Então vamos lá. Eu vou estar apenas lendo para vocês e vocês vão ter que fazer uma tabelinha para estar gravando o pastor. Por que é que isso é importante? Porque uma coisa em hebraico, irmãos, é ler uma palavra solta. Outra coisa é eu começar a ler expressões, textos, pequenos trechos, pequenos textos. Então, para isso, vão aparecer muitos pronomes. E os pronomes pessoais, como eu disse, eles são separados. A gente vai ver alguns exemplos. Vamos começar do singular. Eu. A gente lê ani ou anohi. Se eu quero falar para alguém, não é? Eu sou Conrado, ani Conrado. O sou ali fica subentendido. A gente vai compreender lá na frente, tá? Então eu quero falar para alguém, eu sou Conrado. Eu falo ani Conrado ou anohi Conrado. Tanto faz, porque ani, lembra que essa vírgula aqui grandona a gente está separando, tá? Está indicando que nós temos aqui duas expressões para a primeira pessoa do singular. Pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Tanto posso utilizar ani quanto anohi. Segunda pessoa, tu. Nesse caso, observe aqui do lado, ó, segunda M ponto, né? Segunda masculino. Atá. Atá. O que é que isso quer dizer? Se eu me dirigir a qualquer pessoa do sexo masculino, eu utilizo atá. Eu não utilizo at. Por quê? Porque at é a segunda pessoa também. Temos duas segundas pessoas, se é que nós podemos dizer assim. E uma é para o masculino, vai ser sempre nessa ordem, tá, gente? Isso, vale lembrar que lá na frente falaremos sobre prefixo, sobre os pronomes que vêm prefixados, então, ou sufixados. Então a gente vai gravar essa mesma ordem. Primeira comum, segunda masculino, segunda feminino, terceira masculino, terceira feminino. Isso é o singular.
Mesma coisa no plural. Primeira comum de dois gêneros, serve para mulher ou para homem, masculino ou feminino. Segunda masculino, segunda feminino. Terceira masculino, terceira feminino. Grava essa ordem. Com o tempo você vai gravando, não há dificuldade não. Então vamos voltar aqui. Se eu quero me dirigir a uma pessoa do sexo masculino, eu falo atá, tu. Eu quero me dirigir a uma pessoa do sexo feminino, at, tu também, tá? Ru, terceira pessoa do masculino. Ri, terceira pessoa do feminino. Vamos para o plural, mesma ordem. Só que agora é nós, vós, eles e elas. Vós masculino, vós feminino. Com relação ao plural, nós temos três opções. A gente pode falar da mesma forma. Anarno, você está vendo esse sinalzinho aqui? O Page Kelly ele traz esse sinal, a gramática do Page Kelly traz esse sinal para indicar a tonicidade da palavra. Então, quando eu vejo esse sinalzinho aqui em cima, eu não leio anarnu, já que em hebraico, né, provavelmente ou geralmente, a tonicidade vai estar quase sempre na última expressão, né, na última sílaba ou na penúltima. A gente sempre fala isso. Contudo, quando nós vemos um sinal, um acento, a gente vai entender os chamados acentos disjuntivos. Eles indicam também a tonicidade. Nesse caso aqui, esse é um sinal que o Page Kelly colocou para indicar, que vai tá aqui, tá? Então está no na. Anarno. Anarno é nós. Narno também é nós. E anu. Aqui não tem acento. Eu jogo a tonicidade para o final, tá bom? Anu. Segunda, masculino plural. Atem. Atem. Se eu quiser falar voz, eu falo atem. Segunda pessoa feminino plural. Aten. Pastor, qual a diferença? É que o masculino termina com mem sufite, o feminino termina com nun sufite. Tem que ser sufite porque é final, né? No caso do vós, nós temos duas opções. Aten, Atena. Por que Atena? Por causa da tonicidade aqui. Nós temos agora a terceira, masculino plural. Rem ou rema. Rem, rema. Se eu quiser dizer a expressão eles, nesse caso masculino, não é? Rem ou rema. Se eu quiser dizer elas, me pronunciar com a pessoa do sexo feminino, eu falo ren. Ren, mesma coisa. Ren com nun, sufite e rena. Pronto, grave essa tabela, guarde essa tabela. Vamos agora a alguns exercícios como de costume. Essa frase aqui é do Page Kelly. Frases que empregam, aqui são textos, tá, gente? Nós temos textos em hebraico. Gênesis 28, 13 e por aí vai. A gente vai estar utilizando textos bíblicos. Frases que empregam os pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais? Estes que acabamos de citar aqui. Independentes como sujeitos, comumente serão frases nominais sem verbo. O que é que isso quer dizer, gente? Quando a responsabilidade aqui é uma frase sem um verbo, como essa aqui. Vamos ler o primeiro, Gênesis 28, 13. Ani Adonai. Ani Adonai. A frase está utilizando aqui a primeira pessoa, não é? Ani ou Anohi. Lembra que é comum de dois gêneros, pode ser utilizado para masculino ou feminino, homem ou mulher. Então, frases que não têm um verbo, nós não estamos encontrando o verbo aqui. Tá vendo? Temos um pronome e a expressão aqui Adonai. Nós não temos verbo aqui no meio, como em português. Logo, nesse caso, diz a regra que o verbo ser deve ser subentendido na hora da tradução. Por exemplo, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria apenas eu, como nós temos aqui. Senhor em caixa alta, não é? Lembra que eu falei? Quando nós encontramos o tetragrama, a gente vai perceber que ela vem em caixa alta. Então, a tradução ao pé da letra seria eu, Senhor. Contudo, em português, gente, a gente não consegue fazer uma junção de uma leitura eu, Senhor. Não ficaria correto em português. O que é que subentende-se aqui? Que o verbo ser, ele vai ser encaixado aqui, ó. Eu sou. Aí a gente coloca o artigo para que a frase ela fique correta para uma leitura em português, viu? Porque em português eu sou Senhor não ficaria muito legal. Então a gente subentende.
É o que diz a regra da gramática, não eu, tá? Aqui, primeiro livro dos Reis, 18:39. Vamos ler de novo o tetragrama. Adonai Hu Ha Elohim. Aqui, gente, em vermelho eu não falei, mas em vermelho vamos encontrar os pronomes, tá? Esse aqui é a primeira. Vou botar um A aqui, né? Primeira pessoa C, comum. Primeira pessoa comum. Pode ser Ani ou Anuhi. Aqui nós temos Hu, já estamos falando da terceira pessoa, tá? Nesse caso masculino. É singular. É só voltar, ó. Ele. Terceira pessoa, masculino, singular. Por que eu sei que é masculino? Porque está direcionando a uma expressão masculina, Adonai ou Deus, Elohim. Então só pode ser utilizado Hu. Não poderia ser utilizado Ri, porque seria ela, tá vendo? Ri, ela. Então vamos lá de novo. Adonai Hu Ha Elohim. Na tradução ao pé da letra seria Senhor, Ele, o Deus, né? Por exemplo. Poderia ser ao pé da letra. Todavia, a gente subentendeu aqui o Senhor, Ele é aqui, gente, ó. De vermelho, tá? Terceira masculino. O Senhor, Ele, subentendeu-se aqui o Deus. Elohim é Deus. Aliás, até aqui. Elohim é Deus. Outro exercício. Nós temos aqui 2 Samuel 12:7. De novo, pronome. Atá. Lembra? Atá é segunda. Masculino. Singular. É só voltar aqui, ó. Atá. Volta na tabela. Aí eu sei que você está falando tu, masculino. Por que é que eu sei, gente? Porque aqui na frente temos Adonai. Adonai é masculino. Então não poderia ser At. At Adonai. Porque At se referiria a feminino. Cadê? Aqui. Atá, segunda pessoa, masculino singular. Atá Raish. Ish aqui é homem, tá? Ra é o artigo. E Atá é o pronome masculino singular. Então a tradução ficou Atá, tu, masculino, subentendeu-se aqui o es, e aqui nós temos Raish, artigo, o, e o nome Ish, homem. Tu és o homem. Gênesis 3:19, Kiafar Atá. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas que sinalzinho é esse aqui em cima? Para que ele serve? Ele serve para ligar uma palavra à outra, tá? Ele serve para indicar que eu não vou ler a expressão separadamente. Ki, afar, atá. Eu leio kiafar. Kiafar. Afar é pó, ki é pois, porque. E aqui nós temos de novo a segunda, né, o pronome segunda pessoa masculino singular. Tu. Pois tu és pó. Já está aqui a tradução. Tá bom, gente? Próximo exercício. Ahim, Anarno. Quem lembra de Anarno? Anarno, nós já encontramos aqui ele no plural, tá? Tá de vermelho aqui, Anarno, primeira pessoa, masculino, nesse caso, plural. Então, aqui é nós. Ahim, talvez você fale, pastor, eu não conheço essa palavra, não. Em hebraico tem muito disso, gente. Por exemplo, aqui é uma palavra no plural masculino. A expressão seria apenas essa aqui, ó. Ar. Ar é irmão, tá bom? Mas quando nós encontramos o final im, com o hirik aqui, nós subentendemos que ela está no plural e é um masculino, tá? Então, ahim é o plural de ar. Ar é irmão, ahim é irmãos. Então, o que é que nós fizemos? O que é que o tradutor fez? Nós somos, tá? Nós somos irmãos.
Por fim, acredito que é o último exercício, nós temos Provérbios 30, 24. Verrema, não é remar. Verrema, por causa do acento, rahamim. Rahamim. Então, rema é a terceira masculino. Nesse caso, plural. Eles, né? Rahamim vem de plural também, sábios. Aqui, ó, vai pegando essa dica. Quando vê essa construção, geralmente indica o plural de uma expressão masculina, tá? Então nós temos aqui, porque raham, apenas aqui, ó, raham, claro que vai mudar a questão da vogal aqui, né, da semivogal. Mas raham é sábio. Rahamim transformou em sábios. Então eles são, o são ficou subentendido porque não está aqui, é o verbo ser, lembra? Eles são sábios. Então é apenas isso, gente. Bem simples. Gravem, façam anotações e sejam abençoados em nome de Jesus.